Olá, hoje eu queria falar com vocês a respeito de astrologia chinesa. Eu não posso falar de astrologia ocidental, mas eu queria que vocês entendessem do porquê a astrologia faz parte de um pensamento taoísta e tem raízes em um pensamento lógico e muito sólido. Então, pensando nesta raiz, todo pensamento taoísta a gente já viu que vem com o I Ching, com a ideia do Yin e do Yang, e das misturas desse Yin e de Yang, você tem as manifestações todas no universo. E aí, segundo esta raiz, que é o I Ching, seríamos três poderes do destino, que é o céu, que representa o tempo, a terra, que representa o espaço, e o homem, entre essas duas forças, que são bem maiores que ele, que podem agir sobre o destino. Então, segundo esta ideia taoísta, nós teríamos às vezes um pouco mais de um terço, às vezes menos de um terço do destino, da escolha do destino, porque o tempo e o espaço escolhem também pela gente. Então, essa ideia de destino nos dá que nós temos uma fresta muito pequena para escolher. Nós não temos toda a escolha, porque ora pode ser tempo de uma coisa, mas você não está no lugar certo, no espaço certo. E ora pode ser no espaço certo, mas não é tempo daquilo. E o homem, qual é a melhor ação então? Quando a gente pode ter uma ação mais produtiva, mais condizente com o caminho? Então, quando o tempo e o espaço em que você se encontra são favoráveis à atitude, àquela ação que você está dando. Veja, para o taoísmo, a mais alta espiritualidade seria aquela em que a sua ação está esvaziada de intenções, o chamado Wu Wei, em que através de um coração vazio, sem intenção, a sua ação ela está de acordo com o céu e com a terra, ela está de acordo com o tempo e com o espaço. Então essas duas forças grandes atuam na vida e na escolha do homem, do ser humano. E pensando nisso, de como ter uma boa escolha, o antigo taoísta começou a analisar o tempo, e começou a analisar o espaço e as suas relações e as suas inter-relações. E precisamos lembrar que o taoísmo vê o universo como um todo. Nosso sistema ocidental é cartesiano, quer dizer, ele divide o universo em pequenos pedacinhos, em fragmentos, e cada fragmento ele estuda individualmente, como se fôssemos todos separados, de que você e a natureza não estão juntos. Você e a natureza são algo separados. Então você estuda a natureza, o homem, aí você estuda o homem em seus diversos aspectos. O que é importante para o taoísmo? O todo. Quando você vislumbra o universo, quando você vislumbra o homem e seu caminho e o seu destino, você vislumbra o todo. Isso quer dizer que talvez você olhando o todo, você descobre o ser, o caminho do ser, porque você está olhando o caminho do todo. Assim como quando você olha o caminho do ser, talvez você descubra o todo. Porque não estão separados, não estão desconectados a sua realidade da realidade do todo, de um tempo, de um espaço. Nesta perspectiva e nesta lógica, a astrologia chinesa, então, começa a observar o espaço, o tempo, as estrelas e a Terra, os movimentos da Terra. Porque ele diz que esses movimentos ocorrem em conjunto. Então tem uma máxima, inclusive, taoísta dizendo que o homem segue a Terra segue o céu segue o Tao, e o Tao segue sua própria lei. Isso quer dizer que o homem segue o espaço segue o tempo segue o Tao, e o Tao segue a si mesmo.
nesta ideia, como escolher melhor a sua ação. Por isso, temos uma astrologia tão desenvolvida dentro do taoísmo. E no Oriente todo, essa astrologia é bem desenvolvida. No taoísmo, a gente tem diversos tipos de instrumentos astrológicos. Eu, particularmente, estudei mais dois, um chamado Basil, os 4 pilares do destino, e um chamado Ziwei Doushu, né? Os 4 pilares do destino são o ano, o mês, o dia e a hora. Cada um exerce uma influência sobre você e eles caminham. Então você, conforme a sua personalidade, ora seria tempo de uma coisa, ora seria tempo de outra, ora é tempo de avançar, ora é tempo de recuar. Assim como o bambu chinês, ele antes de crescer para fora, passa anos crescendo a raiz. Você não vê. E aí, de repente, ele começa a crescer. Aí o verão ele cresce. Quando chega o inverno, ele para, cria aquele olho e começa a crescer a raiz de novo. Aí começa a primavera, verão, ele cresce para fora. Aí chega mais um inverno, ele para, cresce a raiz para baixo, cria aquele olho e depois ele vai por ciclos. Então ele entende, numa sabedoria natural do bambu, que ora ele não pode avançar, ora ele tem que recuar. E hora de avançar. Assim como a vida, ora é hora de florescer as coisas, de você colher, hora de plantar. Ninguém vai ver quanto você está plantando. Então, como entender isso no tempo? Como entender o destino dentro de cada ser humano? E por isso, a astrologia é algo muito antigo e estudado profundamente dentro dessas bases, em que se você consegue olhar o todo, o céu, o espaço, o tempo, você também consegue olhar o ser humano. Então o seu destino, o próprio destino do ser não está desligado. Você está ligado a tudo. E se conseguimos identificar o todo, conseguimos identificar a parte também. Porque a parte é o todo. E veja bem, se a gente vai um pouquinho mais discutindo a própria psicanálise a partir do início do século XX, final do século XIX, e depois a gente tem o próprio Jung, a gente pode dizer que entender a astrologia é entender o inconsciente, aquilo que você não vê sobre si mesmo, aquilo que você não sabe sobre si. E como identificar o consciente? Nesta ideia da astrologia, o inconsciente seria todo o resto, que não está ligado diretamente a você, mas o inconsciente são as coisas, o céu, o espaço, as estrelas. Tudo isso é um mapa do seu inconsciente. E veja só, o seu inconsciente é aquilo que é a maior parte de você. E por isso, aquele que descobre esse inconsciente, tem um mapa disso, pode saber mais sobre si. Então, na astrologia chinesa, eu propriamente, quando estou analisando o tempo e espaço sob a personalidade de cada um, esta é a minha primeira intenção, talvez seja primeiro recurso, descobrir o que é o ser. Quem é? Quem você é? Esta é a raiz, para mim, de toda a astrologia, de um instrumento para identificar a si mesmo, de descobrir o que é a si mesmo, não apenas um nome, não apenas uma profissão, não apenas um status social, mas você profundamente quem é, a que veio nesse mundo e que frutos pode dar. A partir de então, se você nasceu uma macieira, não vai querer dar morangos. Você vai deixar certos desejos que você tinha que não se adequam a quem é você. E a partir disso, dessa sapiência de quem é você, a astrologia também é possível mostrar um caminho. Qual é o caminho favorável que te abre nesse instante agora? O que o tempo e o espaço
Que fresta o tempo e espaço estão dando para você agora. Por isso tão importante essa análise. É uma viagem profunda a respeito de si mesmo. É um instrumento poderoso. E por isso convido a todos a um dia fazer o seu mapa. Eu posso falar então, estou falando da astrologia chinesa. Essa tão antiga ciência, baseada na lógica, baseada inclusive em matemática, tem a dizer sobre quem é você, sobre o seu destino, sobre o caminho